Então vamos lá, gente. Quem vos fala aqui é o professor Arnaldo Quaresma. Hoje aqui, rapidinho, a gente vai dar 3 dicas, boas sobre os crimes de furto, apropriação indébita e estelionato, para a gente nunca mais confundir. Porque ambos os crimes são crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, na hora, às vezes, da prova, a gente confunde. Tá? Então vamos começar aqui pelo verbo. Tá? O verbo já nos diz bastante coisa. A conduta nuclear, o verbo do tipo penal já nos diz bastante coisa, porque no crime de furto o verbo é subtrair, na apropriação indébita o verbo é apropriar-se, no estelionato o verbo é obter. Então aqui no furto, o que significa o verbo subtrair? Subtrair significa tirar, retirar. Então aqui é óbvio que o agente não possui posse nem a detenção anterior do objeto. O sujeito vai lá e simplesmente subtrai. Então, por exemplo, temos lá o agente, ele vai lá, não tem o celular antes, vê a vítima passando, bota a mão no bolso dela e subtrai o celular. O que eu tenho? Furto lá do artigo 155 do Código Penal. Tranquilo? Já na apropriação indébita, olha a diferença. Eu também tenho um crime patrimonial, mas o verbo é apropriar-se. Então, o sujeito se apropria de uma coisa alheia imóvel. Então, aqui é claro que ele possui a posse ou a detenção anterior. Então, o sujeito lá, por exemplo, alguém me empresta o celular, o notebook, deixa comigo um tempo, em determinado momento eu passo a me comportar como se proprietário fosse desse bem, tenho ali a intenção de me assenhorar daquele bem, vendo aquele notebook, aquele celular, ou o dono solicita de volta e eu me nego a devolver, então o que eu tenho? Apropriação indébita, não furto. Já no estelionato, o agente ele obtém uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. Tá? Então aqui o verbo é obter. Ele obtém, ele não tem a posse nem a detenção anterior daquele bem, ou daquela vantagem, e a vítima entrega, porque o verbo aqui é justamente obter. Tranquilo? Então aqui, no furto, essa posse é ilícita, beleza? O sujeito ele inverte a posse, ele subtrai, então é claro que é uma posse ilícita. Já na apropriação indébita, a posse ela é lícita, tá? A posse ela é lícita, porque a própria vítima entregou aquele objeto antes para o agente. E aqui no estelionato, essa posse será ilícita, porque obtida mediante uma fraude. O agente, através de uma fraude, faz com que a vítima entregue aquela vantagem ilícita. Beleza? Uma outra diferença importante, inerente ao dolo. Tá? Por quê? No furto, o dolo ele é anterior à posse. Ele é anterior. Ou seja, o sujeito, antes de subtrair, ele já pensa, já tem o dolo, já tem a intenção de subtrair. Aqui na apropriação indébita, o dolo é posterior. O dolo, ele é posterior. O sujeito já tem bem em sua posse, em sua detenção. Em dado momento, o que acontece? Ele passa a querer se comportar como se proprietário fosse daquele bem. Então, aqui é um dolo posterior, diferente do furto, que o dolo é anterior. O sujeito já tem ali a intenção meio errada, beleza? Além disso, aqui no estelionato, o dolo ele é anterior, tá? O dolo ele é anterior à obtenção dessa vantagem ilícita, tá? Então, o dolo ele é anterior e consegue, com a fraude, induzir ou manter a vítima em erro, tá? Beleza? Agora, formas, como que se dá o 155, o 68 e o 71? Como que se dá essa obtenção da posse? Então, aqui o próprio verbo já nos indica. Ele subtrai, tá? Ele não tem a posse nem detenção anterior e ele inverte a posse. É uma inversão da posse. Beleza? Já na apropriação indébita, ele é diferente. Tá? Então, o sujeito ele se apropria, e se ele se apropria é porque ele tem a posse anterior ou detenção anterior daquele objeto.
E no estelionato, como que o agente obtém a posse? Ele obtém a posse enganando a vítima, porque se a própria vítima que entrega a vantagem ilícita, ele a engana através de uma fraude, ou ele induz essa vítima em erro, ou mantém essa vítima em erro. Então, muito cuidado. Então, exemplo de estelionato, o cara lá que se passando por manobrista de um restaurante, a vítima chega lá e entrega a chave para ele. Ele pega a chave e vai embora. Ou seja, ele obteve aquela vantagem ilícita, aquele carro, em detrimento da vítima que foi enganada por ele. Então, gente, vamos que vamos. Não vamos confundir mais furto, nem apropriação indébita, nem estelionato lá do 171. Um a gente subtrai, no outro a gente se apropria, e no 171 o agente obtém, justamente porque é a própria vítima que entrega para ele, mas é claro, iludida ou mantida em erro. Tamo junto, até a próxima!